Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Então, caros irmãos e irmãs, me permitam uma breve reflexão. Eu faço daqui, através de minhas palavras, vocês fazem daí através da escuta apurada de cada um, porque desde sempre aprendi que a comunicação verdadeira se faz entre dois instrumentos, uma boca que fala e pelo menos dois ouvidos que escutam. Aqui nós temos muitos ouvidos a escutar e uma só boca a falar. E às vezes nós precisamos, com uma certa efetividade, que os nossos ouvidos, quando escutamos, sejam muito mais apurados, eficientes, inteligentes e espertos do que a boca de quem fala. Porque às vezes a boca de quem fala não está tão inspirada para falar. Mas se os nossos ouvidos estão atentos e diligentes, naturalmente eles absorvem alguma lição. Eles captam alguma coisa importante para aplicar na vida dos seus donos. E é isso que a gente espera sempre quando comunica algo a alguém. O evangelho de hoje é muito contundente e é também muito prático. Alguém se aproxima de Jesus Cristo e diz: Senhor, diz a meu irmão para dividir a herança comigo. Concretamente havia um problema de família, um problema de herança, uma herança mal repartida, mal distribuída. Alguma injustiça, quem sabe, estava acontecendo no ar. E a pessoa que se sentia injustiçada, naturalmente, foi atrás de recursos. Como a gente vai atrás de um advogado, como a gente põe na justiça, como a gente procura aconselhamento de quem conhece mais do que a gente, esse homem recorreu a Jesus Cristo, ao próprio Deus. A resposta de Jesus Cristo é uma resposta muito importante. Quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Quem foi que me constituiu seu advogado? Naturalmente, ninguém. Aqui Jesus Cristo fala como se ele quisesse dizer: isso não é coisa da minha responsabilidade. Isso não está na área da minha competência. E essa resposta de Cristo é muito importante. Trata-se de se perceber que há coisas que competem a Deus e nessa vida há coisas que competem a nós. Simples assim. Então, antes de perguntar onde é que está Deus que não faz isso, que não vê isso, que não muda aquilo, nós precisamos ser muito honestos e perguntar: onde é que estamos nós que eu não vejo isso, que eu não faço isso, que eu não mudo aquilo? Porque nós, com muita facilidade, misturamos as competências na vida. E não é fácil fazer essa devida separação e colocar as coisas no seu justo lugar. Em outras palavras, nunca devemos misturar as competências. Aliás, a ordem é essa: nunca misturar, nunca separar, mas sempre diferenciar. Pontuar as diferenças é algo imprescindível, porque senão eu assumo coisas que não são minhas e deixo de fazer as minhas e acabo não fazendo nenhumas nem outras. Se a gente não tem esse discernimento, esse tirocínio, essa sabedoria elementar, não vai para frente, não consegue ascender aos melhores lugares.
Então a sabedoria humana consiste em todo dia eu saber o que eu posso e o que eu não posso, ou seja, o que é da minha conta e o que é da conta dos outros, para que eu não possa assumir a conta de ninguém como se fosse minha e me desresponsabilizar da minha conta como se fosse de outrem. Não. O que é dele, o que é meu, é meu. Se eu não sei distinguir isso, eu corro o risco de me alienar totalmente, de esperar, de exigir dos outros, às vezes do próprio Deus, aquilo que me cabe e somente a mim realizar. O contrário, desejar realizar aquilo que não depende naturalmente de mim. Lembrem-se da oração da serenidade, que pede assim: Senhor, dá-me coragem para fazer aquilo que eu posso fazer, dá-me paciência para eu aceitar aquilo que eu não posso fazer e, sobretudo, sabedoria para distinguir uma coisa da outra, que é o mais difícil e é o mais importante. Conclusão: não é Deus o responsável pelas desigualdades, pelas injustiças que se abatem contra nós, sejam do ponto de vista coletivo da humanidade, sejam do ponto de vista individual ou interpessoal. Deus nunca é o responsável pelas desgraças que nos consomem de alguma maneira. Nesse sentido, nós devemos evitar responsabilizar os outros por problemas e males que são nossos. Isso não resolve absolutamente nada, só vai complicar ainda mais a questão. Mas, infelizmente, esse é um costume que nós temos desde sempre. Desde Adão e Eva que nós somos assim. E herdamos essa transferência de responsabilidades. Ninguém quer assumir nada como seu. Lembrem-se que no mito relatado no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, o que é que acontece? Deus procura satisfação a Adão por alguma coisa que ele não gosta, um erro que supostamente Adão havia cometido, e Adão logo diz: não, Senhor, não fui eu não, foi essa mulher que o Senhor colocou aqui do meu lado. Só faltou dizer: bem que eu disse que não colocasse. Deus faz de contas que entendeu e aceitou o argumento falacioso de Adão e se dirige a Eva, e Eva diz: não, Senhor, não fui eu não, responsável é essa serpente que está aqui. Ela ficou falando no meu ouvido. Naquele tempo as serpentes falavam. Ficou falando, e eu acabei caindo nessa desgraça da desobediência. A coitada da serpente, como não tinha mais nada nem ninguém para culpabilizar, ficou tudo nas costas dela. Desde sempre nós não assumimos aquilo que é nosso, porque ainda hoje, de diversas maneiras e com distintas palavras, nós continuamos tirando o corpo fora. Por exemplo, quando nós dizemos assim: fizeram mal contra mim. Quem foi que fez? Não sei, mas fizeram. Rogaram praga em mim. Quem foi que rogou? Não sei, tem muito macumbeiro por aqui, não sei. Não é assim que a gente diz? E vai logo de uma forma preconceituosa e discriminativa contra outras religiões, que na cabeça da gente são ruins e a nossa é boa. A gente vai logo criminalizando os outros de uma forma muito injusta, naturalmente. Porque há criminosos em todo tipo de religião, frequentador de todo tipo de igreja. Não tem nenhuma religião que em si mesma possa instituir o crime e outra religião que por ela mesma possa estar totalmente isenta de qualquer responsabilidade pelo mal do mundo. Todos nós, humanos, onde quer que estejamos, podemos trazer problemas para nós e para a vida. Então alguém às vezes diz: me fizeram um feitiço, passaram doenças para mim, a comida me fez mal. Nunca foi você que comeu demais ou comeu uma coisa inadequada, foi sempre a comida que fez mal. Deus me castigou. Eu não sei o que é que eu fiz, mas foi Deus que me castigou. Roubaram o meu celular. Nunca foi você que deixou o celular por aí, esquecido. Roubaram o seu celular. Nunca foi você que se exibiu demais, fotografando em tudo quanto é lugar inoportuno. Roubaram o seu celular. Ou então Deus se esqueceu de mim. Enfim, há muitas fórmulas atuais para a gente se desresponsabilizar. Não assumir aquilo que de fato é nosso. Isso é uma pura alienação.
é não querer reconhecer e assumir nossa própria responsabilidade. Infelizmente. Na verdade, em última instância, nada nem ninguém nesse mundo nos podem prejudicar se nós tivermos unidade interior. Nada nem ninguém. São Paulo já dizia: quem nos separará do amor de Cristo? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Nem a espada, nem os perigos, nem os sofrimentos, nem as perseguições, nem a vida, nem a morte, nada nos pode separar do amor de Cristo, ou seja, de nós próprios. Quando a gente tem consciência do quanto a gente pode, do quanto a gente não pode, a gente vai para frente e se torna menos submisso e permeável às dificuldades que alguém de fora nos possa impor ou trazer. Então a responsabilidade pesa sobre nós totalmente. Por outro lado, quando eu ponho a culpa nos outros e tiro o corpo fora, eu perco uma oportunidade de ouro única de mobilizar-me por dentro, mobilizar-me interiormente, a minha inteligência, meus potenciais internos, minha capacidade pessoal de encontrar soluções e alternativas. E essa oportunidade eu não posso jogar fora. Quando eu me permito desafiar pela vida e por aquilo que são as dificuldades próprias da vida, eu tiro de mim coisas que eu jamais achei que tivesse comigo. Eu demonstro uma força gigantesca que eu nunca pensei ter. Mas é preciso que eu me deixe provocar pelos desafios, pelos problemas, pelas dificuldades. Porque a vida mansa, suave, leve, de sombra e água fresca não me ensina absolutamente nada. Me oportuniza muito pouco a nível de crescimento. Mas quando eu sou futucado com vara curta e eu sou desafiado a encontrar uma solução já aqui e agora, o mais rapidamente possível, para um determinado problema que está diante de mim, eu encontro alternativas, porque eu vou atrás. E como nós somos todos inteligentes, não só seremos inteligentes, mas usaremos a nossa inteligência, o que é muito importante. Porque todo mundo é inteligente, pouca gente usa a sua inteligência. E é preciso que nós a utilizemos. Segunda coisa importante do Evangelho, Jesus diz: atenção, tomai cuidado. Atenção e cuidado. Porque nós vivemos numa sociedade, todos nós vivemos, numa sociedade marcada pela desatenção, pelo descuido, pelo descaso, pelo desleixo, pela distração e por uma falta de zelo a toda prova. Aliás, quem gosta de uma boa leitura, tem dois livros que eu acho interessantes e um complementa o outro. Um é do Jean-Yves Leloup, que é Cuidar do Ser. Ele fala do cuidado que a gente tem que ter com esse ser que nos habita. Esse cuidado de cada um para consigo próprio na grandiosidade da sua presença no mundo, reveladora da manifestação de Deus em si. E o livro do Leonardo Boff quer saber cuidar, onde ele fala em cuidar do mundo, cuidar desse planeta que é a nossa casa comum, que a gente está destruindo tanto em nome de algum lucro ou de muito lucro. É preciso ter esses dois cuidados, de dentro e de fora. A palavra atenção significa não tensão. Porque o A é uma partícula que, quando vem antes do nome propriamente, ele negativiza o nome. Então, atenção é não tensão. Logo, uma pessoa atenta é uma pessoa não tensa. Não tensa. É uma pessoa tranquila, serena, equilibrada. O contrário de atento é desatento, é distraído, é despercebido. Tanto um como o outro tem a tendência de perder-se de si próprio, de alienar-se, de alhear-se, de afastar-se da sua própria essência. É preciso que sejamos atentos, porque nós nunca vemos as coisas como elas são. Nós sempre vemos as coisas como nós estamos. Se nós estamos desatentos, tudo a gente percebe de forma desatenta. Se a gente está mal, tudo nos parece mal. Se nós estamos bem, tudo vai bem.
Então é preciso cuidar desse elemento que recebe tudo, desse instrumento, desse sujeito que interpreta tudo, porque somos nós esse crivo maior e esse referencial para valorizar ou tirar o valor de todas as coisas, de todos os acontecimentos e ocorrências, e de todas as pessoas também, e sobretudo. Eu costumo dizer que a atenção é o que gera vida ao nosso redor, fora e dentro de nós. Só existem para nós as coisas para as quais nós estamos atentos. Pode ser a coisa mais importante do mundo acontecendo à sua vista. Se você não estiver atento para aquela coisa, ela não existe. Pode ser a pessoa mais importante do mundo batendo à sua porta, contando-lhe uma história, pedindo, porque pede a sua atenção. Mas se a sua atenção não estiver naquela pessoa, aquela pessoa e nada naquele momento são a mesma coisa. Aquela pessoa deixa de existir. A nossa atenção confere vida às coisas, confere vida às pessoas, confere vida a tudo. Então a pergunta é: como é que está a minha atenção? Eu estou atento àquilo que me acontece, àqueles que a mim procuram, ou nem por isso? É sempre hora da gente mudar o rumo das coisas e alterar aquilo que não está muito bem em nós. Depois Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Essa é a espinha dorsal do evangelho de hoje. É interessante notar que a frase construída por Jesus Cristo, ela é construída no negativo. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Isso talvez porque Jesus queira nos dizer que muitas vezes nós precisamos partir do não para chegar ao sim. Ou seja, quando nós sabemos o que nós não somos, o que nós não queremos, o que nós não podemos, é mais fácil chegar perto daquilo que somos, daquilo que queremos e daquilo que podemos. Até mesmo pelo processo de exclusão. Quando eu sei o que eu não quero, eu vou excluindo aquilo já eu não quero. Já não vai me atrapalhar mais, já não vai me interpelar mais em busca do que eu quero. Já deixei de lado e vou atrás de outras coisas. Portanto, quando ainda não sei o que quero da vida, saber o que eu não quero já é uma etapa bastante avançada. É meio caminho andado. É aquilo que os autores modernos chamam, cada um tem a sua palavra, tem o seu termo, mas tem um termo mais ou menos comum e generalizado, que é ignorância seletiva. Guardem isso. Devemos ser ignorantes seletivos. Todo dia escolher o que eu não quero ler, o que eu não quero ouvir, o que eu não quero conversar, o que eu não quero pensar, o que eu não quero saber, eu não quero guardar comigo. É muito bom a gente dizer um bocado de não para um bocado de coisa que não nos ajuda absolutamente em nada. Saber sobretudo as pessoas que eu não quero comigo, como companhia minha. Os lugares para onde eu não quero ir. Porque às vezes a gente convive a vida inteira com pessoas totalmente inoportunas ao nosso crescimento. E não temos coragem de perceber. E quando percebemos, não temos coragem de produzir as alterações. Achamos que é um pecado a gente escolher as pessoas para a nossa companhia. E Jesus Cristo escolheu os dele. Por que a gente não pode escolher os da gente? Ele escolheu 12. Dos 12 havia 3 com quem ele andava mais, convivia mais, levava-os para os momentos mais significativos da sua trajetória. Depois tinha até o discípulo amado, e esse termo não está ali no Evangelho à toa. Então Jesus Cristo afunilou as suas companhias. E por que a gente não pode afunilar as companhias da gente? Tem que se deixar acompanhar por todo mundo em nome de uma pseudo-humildade modéstia que a gente nunca teve e que não nos ajuda, pelo contrário, nos pode afundar totalmente. Os cientistas modernos dizem, a propósito disso, que nós tendemos a ficar muito parecidos com as 5 pessoas com quem nós convivemos mais. Se as 5 pessoas com quem você convive mais não forem pessoas do seu afeto,
pessoas que de fato possam trazer o bem a você e ao mundo, você é uma pessoa parecidíssima com ela. Vai ser uma das 5 a influenciar negativamente outras pessoas que têm você como sua companhia. E aí é uma coisa, um ciclo vicioso que se perpetua e a gente não sai mais dessa roda viva de maneira alguma. Então é muito importante que a gente tenha essa ignorância seletiva. Construir o que queremos é uma outra etapa. Primeiro, decidir o que nós não queremos. Depois, começar a construir conscientemente, paulatinamente, porém de forma efetiva e concreta, aquilo que nós queremos. Às vezes o que nós queremos, até chegarmos lá, é uma coisa muito demorada, é uma coisa complexa, mas que será facilitada pelo fato de já sabermos aquilo que deixamos de lado. Teremos aí um caminho aberto. Nessa perspectiva, é muito importante que o próprio Jesus nos diga que a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Conclusão. Ora, se a nossa vida não pode depender dos nossos bens, da nossa riqueza material, se não consiste nisso, a pergunta é, então, em que consiste a nossa vida? Essa é a pergunta da vez. Qual é o seu sentido, a sua razão de ser? Qual é a sua grandeza? Naturalmente, nós não temos uma resposta exata para esse tipo de questão. Se tivéssemos, estávamos todos felizes. Naturalmente, não temos. Porém, cada vez mais, nós vemos pessoas trocando dinheiro por significado. Logo percebemos que aí tem um sinal, aí tem uma seta apontando, aí tem uma indicação, aí tem um possível caminho. O que faz da vida de uma pessoa uma vida digna e naturalmente compatível com o desejo de Deus e uma grande possibilidade da gente ser feliz e realizado nela, na verdade, não sendo os nossos bens materiais, é aquilo que dá significado aos nossos dias. O que é que dá significado aos dias de cada um de nós? Também essa é uma pergunta boa, porque às vezes a gente faz coisas sem significado nenhum. A gente não se vê, não se encontra, não se percebe, não se sente feliz, realizado, harmonizado, minimamente satisfeito naquilo que está fazendo e continua fazendo. Então, sentir-se bem, inteiro, sentir-se digno, sentir-se encorajado a continuar fazendo coisas boas é, quem sabe, uma indicação de que o caminho é exatamente por ali. Nós não temos respostas prontas. Ora, e nós? Como é que podemos encontrar significado em nossas vidas? E aí uma pergunta que vale para cada qual, e cada qual tem uma resposta que não tem obrigatoriamente que bater exatamente com a resposta que o seu vizinho tem e tem efetivamente dado a essa questão. A busca é individual, o encontro da resposta também é individual, e a aplicação dessa resposta nos seus dias, algo totalmente pessoal. O que nós sabemos hoje, eu, por exemplo, quando eu vejo os Médicos Sem Fronteiras e nessas zonas de guerra, vez por outra eu presto atenção. Médicos que estão ali de muitas nacionalidades, eles poderiam não estar ali, porque quando um médico se forma, a primeira coisa que lhe ocorre, até como um direito, depois de investir tantos anos no estudo afinco, e também muito dinheiro, quando se trata de uma faculdade particular e põe dinheiro nisso, é um pouco tirar, é compensar aquilo que foi seu investimento. Então vamos atrás de alguma coisa que se reverta, quem sabe, em algum dinheiro para a gente. Entretanto, esses médicos se formaram e foram para zonas de guerra, para zonas perigosíssimas, zonas de fome, zonas de pobreza sem igual. Eu me encontrei com alguns desses Médicos Sem Fronteiras, enfermeiros e outros, especialmente na área de saúde, quando eu estava na Europa. E como era interessante ver o estilo de vida deles.
alegria estampada no rosto deles. Muitas marcas, alguns com marcas de bala, foram perfurados literalmente por balas perdidas em meio aos conflitos e às guerras. Mas passavam um mês com a família, depois de 3 anos sem estar ali na Europa, geralmente famílias de classe média alta, depois voltavam para o seu trabalho lá na mesma zona de conflito. Aprenderam a trocar dinheiro por significado. Nós não precisamos, nem eu nem vocês, irmos para tão longe, para uma zona de guerra, para um país africano paupérrimo. Não precisamos, porque às vezes a pobreza e a guerra está muito pertinho de nós. Está na nossa comunidade, em meio aos nossos vizinhos, quando não, em meio à nossa própria família, nos seus membros. E nós estamos envolvidos nesse tiroteio, quando não na nossa própria casa. Precisamos encontrar significado para a nossa vida, lá onde a vida está latejando, onde a vida está acontecendo e que exige de nós uma postura, uma determinação, uma decisão, atitudes concretas que nos possam colocar dentro da vida com significado, muito mais do que com algum dinheiro ou alguma herança patrimonial, material para deixar como legado para os nossos herdeiros. Como os nossos herdeiros gostariam de ver um outro legado, além daquele que todo mundo, se tiver uma decisão forte na cabeça, pode deixar. É preciso que nós pensemos nessa realidade. Então a parábola de hoje é um ensinamento que vem desmontar alguns mitos, algumas falsas verdades que carregamos conosco. Eu ficaria só com a primeira. O mito da separatividade. Aquela visão falsa de que eu posso ser feliz sozinho. Foi isso que esse homem da parábola disse. Eu já tenho muita coisa, eu vou lucrar muito, eu consegui uma safra enorme de grãos, eu vou fazer celeiros maiores, vou guardar tudo aqui e vou dizer para mim mesmo, agora está tudo ok, já não preciso mais trabalhar, vou viver de sombra e água fresca até o fim dos meus dias. E aí Deus diz para ele, segundo Jesus Cristo, pois o fim dos seus dias já chegou. Do que adiantou guardar tudo isso? O que é que você fez com todo o seu trabalho e com os frutos desse trabalho? Então é muito importante esse mito da separatividade a gente deixar de lado, porque o rico só pensou nele, em como guardar sua riqueza para o seu bem-estar próprio, futuro, como se ninguém mais existisse no mundo, ou como se a existência dos outros não tivesse qualquer relação com a vida dele. Às vezes, o que eu chamo de minha propriedade privada é exatamente aquilo de que o outro é privado de mim. Eu repito, às vezes o que eu chamo de minha propriedade privada é aquilo em que o outro é privado por mim. Eu vou abocanhando tudo achando que tenho direito, porque trabalhei, fiz jus, e os outros é como se não trabalhassem e não fosse justo receber qualquer coisa. Só eu é quem mereço, só minha família é quem merece. Esse homem da parábola, quem sabe tivesse essa visão equivocada com ele. E junto a esse é o mito da riqueza como fonte de felicidade. Como fonte de felicidade. Trata-se de buscar toda a nossa segurança nos bens materiais, no ter e não no ser, nos acidentes, no periférico da vida e não na essência, no seu miolo. Graças a Deus que a felicidade de uma pessoa não depende dos bens que ela tem, porque se uma pessoa, para ser feliz, tivesse de ser rica, tinha meia dúzia de pessoas felizes no mundo, proporcionalmente falando. A grande maioria estaria a ver navios numa infelicidade desgraçada. Hoje nós vemos exatamente o contrário. Às vezes encontramos pessoas que nós olhamos para a vida delas e elas não têm nada daquilo que nós identificamos como fonte de felicidade e são felizes. E aí vizinho a elas olhamos a outras pessoas que têm tudo e mais alguma coisa para serem felizes e vivem no inferno. E fazem da vida um inferno o tempo inteiro. Então Deus não fez
que a nossa felicidade e realização dependesse de nenhum bem que nós podemos construir, acumular para nós. Só Deus poderia fazer uma coisa dessas, porque é um verdadeiro milagre. Aliás, é bom sempre dizer que tudo aquilo que a gente acumula é da gente, mas não é a gente. O que nós juntamos, compramos, adquirimos, acumulamos, pode ser nosso por algum período, mas não somos nós. E é preciso distinguir uma coisa da outra. Ora, num passado não tão distante, e aqui eu termino, nós não tínhamos nenhuma dessas coisas que hoje nós identificamos como fontes da nossa felicidade, e éramos muito mais felizes. E vocês sabem disso. Quem tem uma origem interiorana, uma origem simples e pobre, sabe do que eu estou falando. Nós não tínhamos nada, absolutamente nada. Nós aceitávamos aquilo que a mãe e o pai colocavam sobre a mesa e pronto, que a comida era aquela. Não tem a história de eu não gosto disso, não, isso não me apetece, não, eu não quero comer isso. Ou você come ou fica com fome. E a gente comia com muito sabor, com muito gosto. E nós não tínhamos tanta diversidade na mesa. Nós tínhamos poucas coisas, as coisas essenciais via de regra. Então, éramos felizes e, infelizmente, não sabíamos. Não sabíamos. Acontece que nós nos inflacionamos muito de lá para cá. Nos tornamos muito vaidosos. Essa é a grande verdade. Muito exigentes. E por vezes até arrogantes em relação à vida, ao mundo, às coisas, às pessoas. É aquela famosa frase que muitos diziam e ainda hoje dizem: aprendi a me valorizar. Já viram isso? Agora eu me valorizo muito. Eu não valorizo os outros e tal. Eu olho muito para mim e aprendi a me valorizar. Eu não estou tirando o mérito dessa questão, não. Porque é uma coisa boa a gente realmente se valorizar, porque se você não fizer, quem vai fazer por você? Já que todo mundo está querendo valorizar a si próprio, defender a sua própria pele. Aprendi a me valorizar. Hoje, completam assim: eu já não aceito nada menos do que eu mereço. Eu não aceito nada menos do que eu mereço. Eu conheci uma pessoa que um dia me disse: padre, depois que eu decidi não aceitar nada menos do que eu mereço, eu não recebi mais nada. Eu achei muito interessante isso. A gente acha que está com essa bola toda, que merece tudo e mais alguma coisa, como se só nós fôssemos merecedores. E aí deixamos de aceitar aquilo que é a simplicidade da vida, que o cotidiano da vida nos apresenta. E vamos logo selecionando: isso me dá vantagem, isso me dá lucro, isso é importante para mim, aquilo não e aquele não. E vamos sendo extremamente seletivos. É uma seletividade patológica, doentia, diferente daquela seletividade que lhes falei agora há pouco. É o extremo oposto da seletividade, é o lado, por assim dizer, negativo dela para nós. Graças a Deus, repito, que a nossa felicidade não depende disso. Muita gente diz: eu não mereço isso. Já disseram também, quando acontece uma coisa que no nosso crivo e nossa avaliação parece menos boa: eu não mereço isso. Eu digo: merece, merece. Tanto merece que recebeu. Não recebeu foi outra coisa não, foi essa. E não foi seu vizinho quem recebeu, foi você quem recebeu. Então você merece aquilo que recebeu. Se você acha que merece tanto, por que é que tem recebido tão pouco? É bom ter cuidado com esses falsos merecimentos, com essa vaidade que nós muitas vezes vamos trazendo para nós como se fosse uma coisa muito positiva e acaba tirando a gente do centro da vida, do jogo da vida. Acaba nos afastando daquilo que é a realidade como ela é, porque na verdade nós merecemos tudo, porque o importante não é aquilo que vem para nós, mas é o que nós somos capazes de fazer com aquilo que vem para nós e efetivamente está em nossas mãos. A diferença não é o que vem, é o que eu faço do que vem.
E aí, nessa hora, a própria vida vai selecionar quem de fato é digno dela, acolhendo e fazendo o melhor com aquilo que a recebe, ou quem de fato ainda não conseguiu chegar lá. O Evangelho de hoje nos ajude nessa distinção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.